noite a todos. Prazer imenso estar aqui falando desse tema que eu considero super bacana, né? Inclusive, para que a experiência tenha um pouco mais de aspectos que a gente possa, de fato, compartilhar esse momento de maneira mais introspectiva, a gente deixou embaixo de cada cadeira um cogumelo mágico. Vocês podem fazer a ingestão agora. Teremos uma viagem transcendental a partir de então. Mateus. O que são os psicodélicos, né? Os psicodélicos nada mais são do que substâncias que são encontradas tanto na natureza ou sintetizadas em laboratório que são capazes de causar uma mudança, normalmente, de expansão do estado de consciência do sujeito. Quando a gente fala em psicodélicos, pode parecer uma grande revolução na psiquiatria, mas, na verdade, os psicodélicos eles datam, para se ter uma ideia, de até 6.000 anos antes de Cristo. Achados arqueológicos no deserto do Saara, as pessoas já faziam experiências com o uso de psicodélicos, com psilocibina, e se encontram em figuras representando esse uso, em busca sempre de uma transcendentalidade. Normalmente, o que parece também muito novo, o que a gente chama de PAP, psicoterapia assistida por psicodélicos, sempre foi feita, só que através dos xamãs, dos pajés, dentro de um contexto religioso e ritualístico, muito importante. Então, parece que essa renascença dos psicodélicos nada mais é do que a psiquiatria moderna, tentando se reinventar a partir dos povos originários para dar conta desse sofrimento da contemporaneidade, muito visto pela depressão, ansiedade, transtornos de diferentes ordens, obsessivo-compulsivo e dependência química, por exemplo. Mas houve, sim, o início desse estudo dos psicodélicos, a ciência se debruçando sobre isso. Isso aconteceu no finalzinho do século XIX e no início do século XX. No final do século XVIII, com o óxido nitroso, o gás do riso, e em 1912, quando se sintetiza pela primeira vez o MDMA, que é o 3,4-metilodioxifetamina, que, na verdade, o MDMA ele foi criado como a ideia de inibir o apetite. No entanto, teve efeitos psicomiméticos, e viu-se que não era tão importante assim para a inibição do apetite. E, a partir de então, se criou um interesse muito grande, sobretudo entre os estudantes da Academia dos Estados Unidos, para tentar entender o fenômeno da psicose a partir do uso de psicodélicos. E, a partir de então, no contexto de guerra, se sintetiza, em 1938, o LSD. O LSD, que é o ácido lisérgico, foi sintetizado por Albert Hofmann, da Sandoz, em 1938. Só que, como muitas coisas na medicina, foi se pensado para se utilizar em uma coisa, só que, na verdade, se viu outra. Ele foi utilizado, sintetizado primeiramente, para ser um anti-hemorrágico no contexto de guerra. No entanto, viu-se que ele não tinha grandes efeitos em relação a isso, e, acidentalmente, no dia 16 de abril de 1943, Adolf simplesmente ele experimenta um pouco desse LSD. Ele percebe uma certa alteração do nível de consciência, mas só depois de 3 dias, após desencavetar essa pesquisa sem autorização da Sandoz, ele faz a ingestão de 0,25 miligramas de LSD às 4h20. Não à toa, às 4h20, é simbolizado exatamente o horário simbólico onde as pessoas se encontram para compartilhar experiências as mais diversas com o uso de substâncias. Inclusive, é no dia 19 de abril que também se comemora o Dia da Bicicleta. Por que essa viagem se deu? Que no dia 19 de abril de 1943, ele toma o LSD às 4h20 e, pelo contexto de guerra, não se podiam usar carros. Eram muito barulhentos, poderiam chamar atenção. Ele volta para casa de bicicleta. E essa é uma foto de uma cartelinha de LSD. Cada partezinha dessa é um pedaço de 0,25 miligramas de LSD que as pessoas põem na boca, o papelzinho, o ácido. E representa bem ele indo para casa. E tem um relato dele a partir disso. Ele fala que, enquanto eu passeava pelos frescos bosques verdejantes, cheios de canções, pássaros iluminados pelo sol da manhã, tudo de uma vez e cada coisa apareceu numa incomum luz clara. Isto era algo que eu simplesmente não tinha notado antes.
Estava eu descobrindo, de repente, como de fato a floresta da primavera se parece, brilhava com esplendor mais bonito, falando ao coração, como se quisesse me cercar de sua majestade. Eu estava repleto de uma indescritível sensação de alegria, identidade e uma segurança repleta de felicidade. Essa é a descrição que ele faz em 1980, a partir desse relato de alguns anos atrás. A partir de então, se insistiu na ideia de se tentar entender o processo, o fenômeno de psicose a partir do uso de psicodélicos. E então, o Dr. Oscar Jenninger, ele pega um paciente dele, saudável, que é um artista plástico, e submete a 2 doses de 0,5 miligramas, doses bem baixas, né, de LSD, e vai acompanhando. Ele pede para que o paciente o desenhe ali com 20 minutos depois da dose. Aí depois vai passando o tempo, com 45, 2 horas e meia, 2 horas e 45. O que é que a gente observa? Que logo no início, o desenho ele é mais fiel, um retrato mais concreto. Só que com o passar do tempo, ele vai ficando mais abstrato, mais fragmentado, né? Até o retorno, depois de 8 horas, a algo um tanto mais semelhante ao antes da dose, mas ainda assim diferente, né? Mostrando que existe, sim, uma mudança de perspectiva a partir do uso da dose, mas que se assemelha, né, a algo que estava preso antes. Existe uma identidade aí que se preserva. A partir de então, se continua estudando psicodélicos, né? Em 1950, o MDMA já era utilizado como medicação para reduzir a inibição de pacientes que estavam submetidos à psicanálise, porque tornavam eles menos introspectivos e aumentava o estado de ânimo deles, né? O MDMA é considerado uma droga que causa uma maior empatia, e desde 1950, fazendo um recorte dos critérios de autismo naquela época, era inclusive estudada em pacientes autistas para que se aumentasse o nível de empatia deles com os pais e com seus pares. Em 1958, Albert, ele vai, além de sintetizar o LSD, ele sintetiza a psilocibina. No entanto, em 1961, ocorre a Convenção da ONU sobre os entorpecentes. Logo, se observa um movimento contra esses estudos. Por quê? Se coloca, em 1967, os psicodélicos como substâncias perigosas e sem qualquer potencial médico, curativo ou terapêutico. E isso está muito influenciado pelo movimento de contracultura, sobretudo nos Estados Unidos, contra a Guerra do Vietnã, porque os psicodélicos saem do controle dos laboratórios e vão às ruas, sobretudo com os hippies, os jovens, os pacifistas e as pessoas contra a Guerra do Vietnã. Esse artigo, por exemplo, ele mostra, um artigo publicado em 2021, a crescente do uso de psicodélicos até 1967, que é quando é enquadrado o psicodélico no Square One, né, de drogas proibidas. A partir de então, há um decréscimo no nível de estudos, só retornando ao nível anterior de 1967 em 2020. Ou seja, nós temos um delay de 60 anos para voltar ao nível de publicação que nós tínhamos em 1960. Esse estudo é bem bacana, né? E o que mostra, né, que esse proibicionismo ele não necessariamente segue uma lógica cientificista, mas, sobretudo, política, regulatória, de controle. Aqui marca, por exemplo, o grau potencial que as substâncias podem vir a ter de dano, tanto a si quanto a um terceiro. Nós podemos ver que os cogumelos, o LSD, o êxtase, que é o MDMA, por exemplo, eles despontam cá no fim, como quase que inofensivos, enquanto que as drogas, o álcool, primeiro, cocaína, metanfetamina, o próprio tabaco e os benzodiazepínicos são muito mais perigosos, tanto de causar danos a si quanto a terceiros. Né? Então, a gente vê um viés, um tecido político regulatório muito importante. Não necessariamente os psicodélicos são isentos de risco, certo? Mas o uso deles, de fato, é muito seguro. Aqui, por exemplo, tem uma tabelinha onde faz a razão entre a dose letal e a dose efetiva da substância. Não existe dose letal conhecida de maconha, né?
Ou seja, a dose efetiva de por exemplo, se você utilizar 1000 vezes aquela dose, não está associado a óbito. Ao LSD tem que ser pelo menos 1000 vezes, a psilocibina 1000 vezes, o DMT 50, a ketamina 38, enfim. Enquanto que a cocaína e o álcool, você vê que é uma dose infinitamente menor que se compara com a dose eficiente, eficaz e potencialmente fatal. Mas existem efeitos adversos óbvios, mas eles costumam ser muito brandos, sobretudo náuseas, vômitos, um aumento transitório da frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial, dor de cabeça, acatesia, que às vezes é a incapacidade do indivíduo ficar parado, ele tem uma necessidade psicomotora de ficar em movimento constante, e o risco de psicose, né? É possível, sim, eventos de natureza mais grave, como síndrome serotoninérgica e óbito. No entanto, é extremamente raro. E, sobretudo, quando se faz uma boa triagem e se exclui pacientes potencialmente com esses riscos mais exuberantes, a gente não vai observar isso. De maneira bem didática, a gente costuma separar os psicodélicos em 2 grandes grupos: os clássicos ou típicos e os não clássicos ou atípicos. Os típicos são aqueles que têm uma estrutura molecular muito semelhante à serotonina e têm uma afinidade maior nos receptores de serotonina 5-HT2A, enquanto que os atípicos eles também têm uma certa afinidade com os receptores de serotonina 5-HT2A. No entanto, eles atuam ainda com outros alvos, para além desse receptor. Como clássicos ou típicos, nós temos o LSD, a psilocibina, o DMT, o 5-mel-DMT, a mescalina, e os não clássicos, o MDMA, a cetamina e a ibogaína. Antes da gente adentrar um pouco sobre como funciona e o mecanismo de ação dos psicodélicos, é muito bacana que a gente tente entender um pouco por onde ele atua. Nós temos no cérebro uma rede de modo padrão. Essa rede de modo padrão, ela fica cada vez mais ativada, mais forte, na medida em que a gente vai devaneando, pensando no futuro, pensando na gente, né? Ela costuma estar inativa em pessoas que conseguem meditar bastante e está super conectada nos transtornos mentais, sobretudo naqueles em que o pensamento é muito ruminativo, como na ansiedade e na depressão. Qual a função do psicodélico? Tentar fazer com que ocorra uma fragmentação, uma fragilização dessa rede, para que, a partir de então, uma vez guiado pelo psicoterapeuta, se reorganize essa arquitetura. É como se fosse um emaranhado de fios que, uma vez submetido aos psicodélicos, essas conexões ficam mais frouxas e possíveis de ser maleáveis. Pense que for como se fosse uma brita, um concreto, que agora vira uma argila e a gente vai moldando com conexões mais saudáveis, que é o que a gente chama de neuroplasticidade e neurogênese. A formação de novos neurônios, novas conexões e reorganizando elas. Agora que, de fato, o cogumelo faz falta, né? Quando a gente vai para a bioquímica, mas eu prometo tentar ser o mais tranquilo possível. A ideia é que as doenças psíquicas, onde há uma grande inflamação, seja no Alzheimer, na doença de Parkinson, na depressão, na ansiedade, estresse pós-traumático, ocorre uma diminuição expressiva de BDNF, que é o fator neurotrófico do cérebro, que é uma substância essencial para que ocorra fortalecimento desses neurônios e novas conexões entre eles. Então, a ideia é que o psicodélico possa fazer com que se aumente o nível de maneira, sobretudo, rápida de BDNF. A gente aumenta a BDNF tomando antidepressivo. A gente aumenta a BDNF dormindo bem. A gente aumenta a BDNF fazendo exercício e tendo atividades de prazer. No entanto, uma vez imerso nesse contexto de sofrimento psíquico, muitas pessoas não conseguem dar o start inicial. E é justamente aí que os psicodélicos entram, né? Sobretudo, de maneira muito mais rápida do que os medicamentos atualmente disponíveis, em sua maioria, como antidepressivos comuns, que demoram, em média, de 4 semanas para fazer o efeito desejado. Mas reitero que o uso de psicodélicos não exclui
o uso concomitante de antidepressivos. A ideia, por exemplo, que se tem com a cetamina, que é o psicodélico aprovado no Brasil para depressão recorrente e para comportamento suicida, é justamente aumentar o nível de glutamato, que vai fazer com que se aumente o número de receptores AMPA para aumentar o número de BDNF. Aumentando o BDNF, a gente vai e sintetiza mais AMPA. Sintetizando mais AMPA, a gente aumenta mais BDNF. E assim a gente fica nesse ciclo mais constante e duradouro. As indicações, né? As indicações para o uso de psicodélicos podem ser NONTEPT, que é o transtorno do estresse pós-traumático, que inclusive já está liberado na Austrália, né, com o uso do MDMA, a dependência de álcool e cocaína, o TOC, que é o transtorno compulsivo obsessivo, na depressão bipolar e na depressão unipolar resistente ao tratamento. Eu e Rafa, a gente fez uma pesquisa bastante extensa, inclusive com a clínica lá em Portugal, onde eles já fazem uso de cetamina para essas indicações que a gente chama de off-label. Porque uma vez que a gente vai, né, se debruçar sobre a bula da cetamina, nós iremos ver que on-label ainda está restrito à depressão unipolar resistente ao tratamento e comportamento suicida. No entanto, lá na clínica, na Liminal Minds, eles usam, sobretudo, para as compulsões, as dependências químicas, com excelentes respostas, com N mais de 1000 pacientes, com uso de cetamina. Existem algumas contraindicações, né, óbvio, como a psicose, a gestação, a amamentação e algumas condições médicas gerais. Sobretudo, aquelas que fazem com que aumente o risco cardiovascular, como eu havia dito. Com o uso do psicodélico, pode ocorrer algum aumento de frequência cardíaca, temperatura e pressão arterial. Logo, é contraindicado em quem tem história de acidente vascular hemorrágico ou acidente vascular isquêmico ou infarto agudo do miocárdio há menos de 6 meses. E gestantes e mulheres que estão amamentando também não podem fazê-lo. Finalizando, a conclusão que se chega é que nós vivemos num mundo que precisa de novas alternativas, mesmo que essas novas alternativas seja o resgate dessa cultura, desses povos originários. Nós vivemos num mundo onde 800 mil pessoas se matam por ano e no estado pós-pandêmico de recessão econômica, onde se aventa a ideia de terceira guerra mundial a todo instante, o número de homicídios não chega nem à metade da quantidade de pessoas que morrem por suicídio a cada ano. Obrigado.